Olá para você que está assistindo aqui com a gente. É o primeiro Papo Otimista aqui no grupo, no estúdio, né, do Grupo Otimista. A gente está aqui conversando, essa primeira conversa, esse primeiro bate-papo. A gente agradece a sua presença aqui conosco já. Se achegue aqui que a gente está junto para um momento de conversa, bate-papo, descontração, né? O nome já diz Papo Otimista. E a gente recebe aqui nos estúdios do Grupo Otimista o Daniel Otoshi Simões, que é diretor comercial da J. Simões. Daniel, obrigada aí, já começando esse Papo Otimista aí, falando de muita coisa boa do nosso estado, né? Obrigado, Elaine. Obrigado mais uma vez ao Grupo Otimista por estar nos recebendo aqui para falar um pouquinho sobre mercado imobiliário, inovação e grandes ideias. Daniel, falando, a gente viu aí o boom do mercado imobiliário, esse período agora de pandemia, né, que modificou todos os setores, não tem como dizer um que não foi, todos foram afetados, modificados, repensados, né, toda uma estratégia, enfim. No mercado imobiliário não foi diferente, né, na construção civil, enfim. A gente viu aí novos modelos, né, sendo colocados em prática, a procura pelo mercado, a modificação do mercado nesse sentido. Como é que é a sua visão, como é que é a sua avaliação nesse período atual? Lá, minha visão do mercado imobiliário como um todo, na verdade, é que o mercado imobiliário ele é sempre reflexo das mudanças de comportamento, né? Diferentemente de outros setores que o que sai em moda, passa 2, 3 meses, sai de moda, mas o consumidor vai lá, usa aquele bem ou serviço e depois deixa. O mercado imobiliário ele é feito de tendências, mas tendências duradouras. Você citou, por exemplo, a pandemia. A pandemia fez muitas mudanças, né, da forma como a gente vive, né? Pré-2020, nem todo mundo pedia no iFood, no Rappi, num serviço de delivery. Os prédios não tinham mini mercados, ninguém sabia muito bem o que era coworking. E eu estou falando algo muito restrito, às vezes, ao morar, né, à moradia. E essas coisas elas mudam muito a forma como a gente vive. Na Copa de 2014, né, não existia Uber, não existia transporte compartilhado, você ainda precisava ter de fato um carro e etc. e tal. E o que eu percebo é que essas mudanças elas estão vindo cada vez mais cedo, né? O que se demorava anos e muitas vezes décadas para acontecer, eles estão tendo impacto na vida das famílias e, por consequência, no mercado imobiliário de uma forma muito mais rápida. Só para dar aqui um exemplo, na década de 90, a média da família brasileira era de 4,7 pessoas, ou seja, 5 pessoas. No começo dos anos 2000, isso caiu para 3,8, depois caiu para 3,5 e hoje a gente tem uma média de 2,8. Ou seja, hoje a média da família brasileira já é de menos de 3 pessoas. Ou seja, a gente está evoluindo, né, para famílias de pessoas de fato solteiras, casais sem filhos e etc. e tal. E se a gente colocar essa exponencialização dessas mudanças, muitos atrelados à própria tecnologia, a gente pode ter uma grande surpresa, talvez, antes desses próximos 10 anos, da gente ter uma realidade de média de família brasileira abaixo de 2 pessoas, né? Então, essas mudanças elas vêm muito rápido. E é muito importante que o setor, né, o incorporador, ele esteja atento a essas mudanças para não estar com um produto inadequado no momento que o mercado está exigindo outra coisa. E aí, nessa mudança, né, do mercado, o setor ele está conseguindo correr atrás dessa demanda nova, assim, dessa procura nova. A gente viu também, puxando já um pouquinho para essa demanda que está aparecendo, da turma que não compra, aluga, né? Uhum. Aluga o celular, aluga o transporte, aluga o carro, o deslocamento, aluga uma moradia. Então, esse olhar de quem não está preso, né? Aquilo é meu, não. Ele pode ser meu em qualquer momento, em qualquer lugar, eu posso estar em qualquer lugar do mundo, de qualquer forma. Como é que o setor está acompanhando isso? O que você está falando nessa questão do local e etc. e tal, imóvel alugado sempre existiu. Mas uma tendência que a gente tem percebendo, que é uma tendência que veio para ficar, é o que o pessoal chama de economia compartilhada, que é a despropriedade. E aí, às vezes, até engraçado, o incorporador está falando de despropriedade, que o que a gente mais faz é vender uma propriedade, né? Vender um apartamento, uma casa, etc. e tal.
Esse movimento, eu também acredito que ele veio para ficar, mas não para fazer uma disrupção de um modelo, né? A gente não está falando aqui da fotografia digital que vai acabar com a Kodak. A gente está falando aqui de um modelo que ela vai adaptar as empresas em relação ao consumidor. Então, as empresas vão ter que se adaptar a essa nova realidade. Quando a gente fala de despropriedade, isso não é só simplesmente a propriedade ou não do apartamento, seja ele um apartamento de 37, de 25, de 100, de 200, de 500 metros quadrados. Mas ele tem muito a ver também com um fenômeno, falando um pouco de mercado, que a gente está percebendo no Brasil inteiro, que ele tem um efeito econômico, mas ele também tem um efeito do tamanho das famílias. O que a gente está percebendo é que já está acontecendo uma compactação dos imóveis. Isso não quer dizer que todos os imóveis vão ser compactos, mas os imóveis estão, os apartamentos especificamente, eles estão diminuindo de tamanho. Mas para diminuir de tamanho, eles não é simplesmente diminuir o tamanho do quarto, diminuir o tamanho da sala, diminuir o tamanho da cozinha. É você usar de alguns conceitos arquitetônicos, e aí traz-se muito a questão da economia compartilhada, para você fazer a mesma qualidade de um imóvel, porém com uma área menor. Vou citar um exemplo. Laje de ar-condicionado. Durante muito tempo, e até hoje, a grande maioria dos construtores de Fortaleza, inclusive a gente, para apartamentos tradicionais, coloca a laje técnica de ar-condicionado dentro dos apartamentos. A gente está em alguns casos, o J Smart é um deles, a gente tira essa laje técnica. Então, só nessa brincadeira a gente está falando aí de 5, 6 metros quadrados. Você fala aqui de dependência completa de empregada. Hoje em dia, muito pouca gente, até por questões sociais e por falta de mão de obra mesmo, eu sou pai, então eu sei o que eu estou falando, dificilmente você tem funcionário que dorme em casa. Então, você já deixou de ter a necessidade de ter aquela dependência completa de empregada. Fora isso, você tem a questão das lavanderias. Muitas vezes você não lava roupa todo dia, né? E principalmente numa família pequena e principalmente num casal que mora só ou mesmo num solteiro. Você não lava todo dia. Então, não justifica você ter um espaço, né, grande, caro, dentro do seu apartamento para usar, talvez, uma vez na semana. Então, isso está migrando, por exemplo, para as lavanderias compartilhadas. A gente fez, inclusive, uma parceria com a ONU, né, que a gente está instalando lavanderias da ONU, pay-per-use, ou seja, o morador só paga pelo celular, inclusive, paga pelo cartão de crédito, pelo aplicativo deles, ele só paga aquilo que ele usa. Então, não justifica ele ter uma máquina de lavar, uma máquina de secar, esperar ali 2, 3 horas para lavar uma roupa, botar para estender, quando ele tem uma lavanderia dessa no prédio. E aí várias outras coisas, né? Antigamente você tinha, nos apartamentos você tinha um escritório, um gabinete, um estar íntimo. Não justifica mais. Você pode ter na área comum do prédio um coworking. E é o primeiro projeto com um coworking no térreo, muito bacana. E já foi, assim, o J Smart ele já foi reflexo dessas mudanças comportamentais. Então, o que a gente tem percebido de forma de mercado, eu não estou falando agora exclusivamente de J Smart, a gente está percebendo que os apartamentos eles estão se compactando, ou seja, diminuindo seus tamanhos, mas mantendo a mesma eficiência que se tinha em outras épocas. Então, isso é um efeito bastante interessante que eu acho que é uma coisa que veio para ficar nos próximos anos. Daniel, e aí você já deu uma deixazinha aí, né? Mas a gente queria saber também com relação aos lançamentos, né? O que vocês têm da J. Simões nesse sentido? Eu lhe confesso, enquanto, né, dona de casa, esposa, enfim, que é uma mão na roda você ter uma lavadora e uma secadora à sua disposição, né? Porque às vezes até você está usando e quebrou, e daqui que chame técnico, aquela dor de cabeça, né? E tudo mais, enfim. São tempos preciosos que acabam você, digamos assim, colocando de outra forma, né? Você podia estar aproveitando o tempo mais do seu filho, né? Do que tendo que ligar para alguém para consertar, enfim. Tudo isso também otimiza o tempo dessas pessoas, né? Dá qualidade de vida a elas, né? E pensando nisso, como é que vocês estão agindo dessa forma nessas obras? Eu diria, inclusive, que tempo é o ativo mais caro que existe. É mais caro do que dinheiro, é mais caro do que ouro, é o ativo mais caro, né? O bem mais precioso e mais caro que todo mundo tem. Porque, por mais que eu lhe contrate para fazer um serviço, ou você me contrate, ou uma pessoa contrate outra pessoa, ela não está contratando tempo, ela está contratando um serviço. Mas eu não consigo recuperar as 2 horas que eu perdi num trânsito. Eu não consigo recuperar o tempo que eu podia estar pegando meu filho no colégio, mas não pude porque uma reunião atrasou e eu não tinha e tal. Então, o que a gente tem percebido é que esse efeito, né, eu diria que a palavra
a palavra de ordem hoje é eficiência, né? Eficiência de tempo, eficiência de dinheiro, eficiência de espaço. Então, se a gente conseguir realmente passar a ter uma vida mais eficiente, e essa eficiência ela pode vir de várias formas. Essa eficiência ela pode estar você morar mais perto do trabalho, quem sabe morar no mesmo local de trabalho, né? Imagine aí, e às vezes eu falo as coisas, parece loucura, mas não é nada de outro mundo. Mas imagina você morar num prédio que parte do prédio é um residencial, parte do prédio é um comercial, parte do prédio é um mall, parte do prédio é uma academia aberta ao público. Então, eu percebo que esse tipo de evolução imobiliária, que outrora era, diria, loucura, né? A gente está começando a perceber que estão virando realidade, porque as pessoas estão começando a abrir mão de alguns, abre aspas, preconceitos por conta da capacidade de você economizar tempo, que, como você mesmo disse, é a coisa mais cara que tem. E não volta, né, Daniel? Não volta. Ninguém troca. Exato. Você não consegue trocar tempo. Eu não consigo comprar duas, né? Igual aquele filme que tinha, né? Tinha um filme que falava muito sobre isso, que o dinheiro era o tempo. Então, tinha gente que tinha 1 milhão de anos, tinha gente que tinha horas para morrer. E isso virava, de fato, né, um dinheiro muito caro. Mas a gente não consegue comprar a hora de ninguém. E nesse olhar diferenciado desses serviços, né, assim, vocês junto com a tendência de mercado, olhando para esse público, para o consumidor, que quer cada vez mais valorizar o seu tempo, né, e dando essa facilidade. Quais são os empreendimentos que vocês estão pensando? O que tem de lançamento? Bom, como eu disse, né, em 2019 a gente lançou o primeiro JSmart, o JSmart Vicente Leite, que foi entregue em 2021. Depois a gente lançou o JSmart José Velar. A gente entrega tanto o JSmart Dom quanto o JSmart Carolina Sucupira, que são apartamentos de 1 e 2 quartos, Carolina Sucupira 1 e 2, 37 e 64 metros, já o Dom 50 e 58 metros quadrados. E em 2024 a gente entrega o JSmart Guararapes, né? E em 2025 a gente entrega o JSmart Leite Albuquerque. Então, esses 6 empreendimentos eles foram lançados exatamente com esse conceito. Primeiro, é moradia. São apartamentos de 1 e 2 quartos, 37 a 65 metros quadrados. Em média, 37, 40, 50 a 65 metros. Quem é um cliente deles, né? Quem é um morador deles? A gente tem aí 50% de pessoas que compraram para morar, de fato, primeira moradia, e 50% de pessoas que compraram para investir, porque é incrível. A gente que está no mercado imobiliário do compra e venda, a gente não conhece, eu particularmente não conhecia o mercado de locação residencial. E eu preciso ser sincero, até hoje eu me surpreendo com esse mercado. É um mercado de funil invertido. O que eu digo funil invertido? No funil de compra e venda, você tem muita gente, você tem pouca gente querendo comprar e muito produto no mercado. Então, você acaba virando uma guerra muito grande, né? Eu que eu diga. Já no mercado de locação é o inverso. Você tem pouquíssimos, é impressionante. Entra em qualquer site de imobiliária, qualquer plataforma imobiliária, procure um imóvel bom, novo, né? Cheirando a novo, 0 quilômetros, né? Para alugar. Não tem. É impressionante, não tem. O que você tem muito é apartamento usado, condomínio caro, que só está ali para alugar mesmo por conta de algum problema de jurídico ou inventário, e etc. E tal. Mas apartamento bom, novo, não tem. E digo mais, é caro. Dizem que aluguel é caro para quem paga e barato para quem recebe, mas ele é caro no sentido de, como esses apartamentos eles têm uma área de lazer muito maior, áreas compartilhadas, lavanderias, academias, etc., coworkings, ele nominalmente é caro, mas ele acaba se tornando barato porque você tem uma série de produtos, de serviços agregados que você não tem, às vezes, no seu concorrente, né? No outro apartamento disponível no mercado, é porque a grande maioria são mais velhos. E ele é muito interessante porque ele se torna um investimento muito rentável para o investidor, para quem comprou para alugar. Porque, primeiro,
você tem uma demanda muito grande. A gente está entregando o Zé Vilar agora, acho que a gente deve ter de cadastros lá na Sete Cantos, que é a nossa parceira, a gente deve ter cadastro para alugar 2 prédios. Né? E, diferentemente de quando você vai lançar um prédio, você não tem essa mesma demanda para quem vai comprar. Então, isso é uma coisa muito interessante. E o que eu percebo é que isso tem mudado muito por conta do perfil das famílias. Né? Você tem cada vez pessoas morando sozinhos, aquilo que a gente conversou há pouco tempo. Né? A demanda é muito grande exatamente por conta que a oferta é muito baixa. E, Daniel, você falou na Sete Cantos, eu lembrei agora que, inclusive, foi uma das startups que participou, né, do Prêmio Otimista de Inovação. Então, assim, a gente viu muito também as startups funcionando, né, a parceria, a própria construção civil também tem esse olhar, né, voltado para isso, para inovação, sobretudo. Né? A gente hoje consegue visitar um prédio que ainda está na planta, a gente consegue visitar como ele vai ficar, né, já vislumbra, está morando ali, já quer, né, aquela vontade. Com relação a essas tecnologias, né, como é que vocês estão trabalhando isso? Como é que você visualiza essas novas tecnologias daqui para frente, né? O cenário da construção civil? Você falou da Sete Cantos, eu estava um dia desses falando com o Paulinho, muito meu amigo, e ele é parte muito importante desse processo de desenvolvimento de Hotmart, e a gente estava discutindo o que seria o mercado, imobiliário, o que seria não, o que a gente acha que vai ser, porque é realidade, como é que a gente vai se adaptar ao metaverso e aos blockchains. Então, são duas coisas que pouca gente está percebendo, principalmente gente do mercado imobiliário, como é que isso, num cenário muito curto, se eu fosse apostar, eu estou apostando aí no máximo num tiro de 5 anos. Ou seja, antes da próxima Copa. Rapidinho. Né? Antes do Brasil jogar a próxima Copa, essas duas tendências já vão ser realidade. Um é o metaverso, de você realmente ter a concretização do abstrato, né? Você conseguir, como você mesmo disse, você poder, abre aspas, morar num apartamento, ou você poder visitar o apartamento muito antes dele estar entregue. E aí eu não vou fazer nenhuma previsão aqui, porque é muita coisa que pode acontecer e muita coisa que pode não acontecer. A gente ainda está muito pequeno engateando nessa nova tecnologia. Já o blockchain é uma coisa que vai, tipo assim, mudar gigantescamente o mercado imobiliário, principalmente com o que hoje é mais oneroso no mercado, que é a parte de documentação. O blockchain, por exemplo, que é a mesma tecnologia usada para criptomoedas e etc., só que diferentemente de criptoativos, o blockchain do mercado imobiliário ele tem a grande coisa que o outro não tem, que é lastro. Então imagina você ter um mercado de locação, por exemplo, lastreado em imóveis, onde eu vou, via blockchain, comprar um criptotijolo, vamos dizer assim, né? Um criptometro quadrado, né? De um apartamento que está alocado, né? E eu vou receber um rendimento proporcional àquele ativo, sem ter que ir a cartório, sem ter que ir a banco, sem ter que fazer toda aquela parte burocrática, que além de ser chata, é cara. Né? Então, isso é uma coisa que eu estou muito otimista, né, que isso aconteça nos próximos anos. Então, eu percebo que tem muita coisa boa por vir, mas eu acho que tem muita coisa também atrelada a bons produtos, a boas ideias. A gente fala muito que o Hotmart, eu diria até que ele vai ser papai, né? Ou mamãe, não sei. Que por conta do Hotmart a gente vai lançar uma linha de produtos nova que é exatamente fruto de tudo isso que a gente aprendeu. Porque eu falo muito lá na construtora que existe uma curva de aprendizado, né? Às vezes você começa projetando uma coisa e no final dá um resultado diferente. Não é que você acertou ou errou, é que as lógicas de mercado ela apresentam resultados diferentes. Você precisa aprender com isso. E como a gente está no 6º empreendimento, a gente aprendeu muita coisa. A gente já sabe muita coisa que dá certo, já sabe algumas coisas que não dão tão certo como a teoria, mas eu acho que a gente está no caminho certo para isso. Daniel, e fala um pouco da J. Simões, né? Essa história aí de quantos anos já? J. Simões, 36. O que tem de novidades? Como eu te disse, né? J. Smart vai ser papai ou mamãe. Né? A gente, exatamente baseado no que a gente aprendeu no J. Smart, a gente vai lançar uma linha de produtos chamada J Studio. Qual a grande diferença entre J. Smart e J Studio?
J Smart são apartamentos de 1 e 2 dormitórios, né? Vão lá de 37 a 65 metros quadrados. Eles, obrigatoriamente, e por parâmetro nosso, todo apartamento tem uma vaga privativa, coisa que em São Paulo já não existe, né? As vagas são todas rotativas. E o J Smart ele tem toda a bagagem tecnológica, fechadura eletrônica, interruptores Wi-Fi, lajes compartilhadas e etc. e tal. Só que o J Smart ele é moradia. Ele é moradia definitiva. Ele é moradia, vamos dizer assim, contratos acima de 1 ano, né? Já o J Studio não. O J Studio vai ser um modelo de apartamentos um pouco menores, de 25 a 36 metros. Então, a linha de corte é o 36,9, vai. Que ele vai... O primeiro lançamento vai ser na Pereira Filgueiras, número 2000, ali do lado da antiga Casa do Frango, que agora é a Costa Mendes, Sim. ali no Meireles. E lá vão ser 144 apartamentos, estúdios, 144 estúdios, como eu disse, né, de 25 a 36 metros quadrados. E o que a gente vai ter interessante no prédio é que esse prédio ele vai ser um prédio, abre aspas, misto. A gente vai ter 1/3 do prédio funcionando full como short stay, ou seja, locação por temporada, leia-se, uma operação semi-hoteleira. Eu diria que ele é um Airbnb com um professional host, ele é um Airbnb administrado. Eu falo Airbnb, mas na verdade ele vai estar Airbnb, Booking, hotéis, etc. e tal, para contratos abaixo de 1 ano. Então, o cara quer passar uma semana, o cara quer passar 1 mês, o cara quer passar 2 meses, 3 meses. A gente está fazendo uma parceria com uma grande operadora, não posso falar ainda porque a gente não assinou o contrato, mas uma das maiores, quiçá a maior operadora do Brasil. E a gente vai trazer esse modelo que ele é inédito aqui em Fortaleza, principalmente quando se fala de... A gente não é um hotel, ele é uma moradia temporária low cost. E por que eu digo low cost? Porque ela vai ser muito mais barato para quem aluga, porque você não tem restaurante 24 horas, a portaria, você não tem um porteiro, você não tem uma série de outras coisas que na hotelaria tradicional é o calcanhar de Aquiles de todo dono de hotel. É ter uma estrutura pesada. Então, o J Studios ele vai ter uma operação extremamente leve e, ao mesmo tempo, extremamente rentável para esse, de fato, investidor que vai apostar na alocação de curta temporada. Por outro lado, esse mesmo prédio, 2/3 dele são apartamentos residenciais tradicionais, né? Então, para contratos acima de 1 ano. Então, a gente vai ter, vamos supor, 3 elevadores. Um elevador vai se concentrar nesses 6 primeiros andares e os outros 2 elevadores vão nas outras unidades. A gente vai ter áreas comuns específicas para cada uso, né? É um empreendimento que, até por conta do tamanho da vaga, ele naturalmente, as vagas vão ser rotativas, mas a gente vai ter aí próximo de 70% de vagas, o que é muito. A legislação de Fortaleza ela fala 1/6, então, teoricamente, a gente podia ter aí abaixo de 15% de vaga, mas, enfim, esse empreendimento ele vai ter na casa de 70% de vaga, e a gente acredita muito nesse modelo porque você consegue eliminar o que é mais caro hoje na moradia, que é tempo. Então, pelo empreendimento ele ficar no Meireles, ele ficar extremamente bem localizado, e ele atender uma gama muito grande de gente, e aí eu estou falando de solteiro, idoso, jovem casal, gente que mora só com pet, gente que mora... É muita coisa. E é um mercado que durante... Né? Muito. Né? E outra coisa, como a gente está no Meireles, mas a gente não está vamos dizer assim, na beira-mar, a gente vai ter, e aí eu não vou nem fazer essa pergunta, que os hoteleiros vão ficar com raiva comigo, mas qual foi a última vez que você lançou um hotel no Meireles? A gente está falando de anos, quiçá décadas, né? Você tem aqui acolá um retrofit e tal, mas uma operação, eu não digo nem turística hoteleira, porque o J Studio ele não é hotel, né? Ele é uma solução de hospedagem. Mas a gente está bem animado com isso porque é um projeto que ele está, vamos dizer assim, num cenário diferente. Porque eu não estou simplesmente vendendo um apartamento, eu não estou vendendo um metro quadrado, eu estou vendendo um conceito de moradia. E isso tem dado muito certo em todas as partes do mundo, São Paulo principalmente, e a gente tem uma grande vantagem, que é o que eu disse naquela hora, a gente teve uma curva de aprendizado. A gente sabe exatamente onde a gente está pisando. A gente sabe exatamente o que dá certo e principalmente o que não dá certo nesse modelo, né? Então a gente está sendo
A gente acredita que a gente vai ter muito sucesso, até porque é um investimento relativamente baixo. A gente está falando aí de apartamentos, como eu não lancei, não posso falar de preço, mas ele vai surpreender muita gente, não só pelo preço, mas principalmente pela forma de pagamento. E a gente também tem alguns projetos pensados naquilo que a gente conversou, que é a compactação do apartamento. Esse conceito ainda não tem nome, ele está sendo desenvolvido, mas a gente deve vir aí com alguns empreendimentos que bebem da fonte do J-Smart. Eles não são J-Smart, mas eles bebem da fonte. E o que eu digo aí? Você tem um apartamento, 3 suítes, 2 vagas de garagem com 68 metros, né? 75 metros. E que esses 75 metros, se você for ver, por conta de toda a questão de eficiência de espaço, sem corredor, sem laje técnica, ele é muitas vezes o concorrente de um apartamento que, às vezes, a gente mesmo, há poucos anos, lançou com 100 metros. Então, alguns apartamentos aí eles vão ter, vamos dizer assim, 25 metros quadrados, 25% de eficiência a mais comparado a um produto tradicional hoje do mercado. Então, a gente está sempre vislumbrando fazer algo diferente, né? Tentar trazer algo que surpreenda nosso cliente, que surpreenda o mercado, que literalmente que a gente saia da caixinha. E aí, falando na atuação da J. Simões aqui no estado do Ceará, quais são os locais principais, onde é que vocês estão atuando basicamente, onde é que vem já trabalhando com o tempo? A J. Simões, acho que foi a sua pergunta anterior, né? A gente tem hoje, acho que, se eu for contabilizar hoje, é quase 1 milhão de metros quadrados construídos, dá 900 e alguma coisa, tem que fazer as contas. A gente está indo para a obra de número 140, então são 140 obras aí nesse período. Eu digo, é muita curva de aprendizado, né? Muita coisa aprendida, muita coisa que dá certo, muita coisa que não dá certo, mas a gente vai estar sempre aprendendo. E a gente sempre teve uma estratégia de se focar. Eu digo que uma coisa que a gente sempre botou é a localização. Não é porque o prédio é na aldeota que ele obrigatoriamente é bem localizado. Às vezes não, né? A gente tem um posicionamento muito forte na aldeota, Meireles, Cocó, Guararapes, né? A gente já fez alguns projetos de praia, no caso do Mediterrâneo por das Dunas, ali perto do Beach Park. A gente já fez alguns empreendimentos mais econômicos, né? 2 3/4, Messejana, Montese, e agora a gente está com esse para o Cambeba. Não é o nosso carro-chefe. Nosso carro-chefe é aquele apartamento aí tradicionalmente de 100 metros, né? 3/4 e tal. Não tem como não falar, né? A gente vê aí um cliente, consumidor cada vez mais consciente, né? Preocupado com o reuso da água, a utilização, a questão, sobretudo, né, de energias renováveis. Como é que é pensar isso para a construção civil também, né? Como é que se leva essa conscientização junto para a construção civil nessas obras que vocês estão entregando? Eu diria que essa parte de sustentabilidade, ela tem 2 momentos. Ela tem um momento até a entrega da obra, mas principalmente ela tem que ter o momento pós. Porque a gente está falando até a entrega da obra, a gente está falando ali 3 anos. A indústria da construção civil ela não é uma indústria poluidora. Muito pelo contrário, ela é extremamente pouco poluidora. Você não tem grandes impactos. Estou falando de construção civil residencial, tá? Você não tem quase nenhum impacto. Quase nenhum, não vamos matar, mas a gente tem um impacto muito pequeno ambiental durante o período de obra, até porque o que é reciclado tem destinação certa, etc. Só que o que eu percebo muito é que tem que se ter uma preocupação muito grande, principalmente no que se diz respeito a projeto, a reutilização de água, a eficiência energética, é do momento que o cliente recebe a chave para os próximos 30, 40, 50 anos que ele vai residir ali. Porque 3 anos trocados por 50 anos, o impacto é irrelevante. Uma coisa que eu tenho observado muito e tenho estudado também é sobre algumas regulamentações da indústria de energia, né? Por exemplo, muita gente diz assim, eu vou colocar umas placas solar acima do prédio e vou dizer que ele é sustentável. Só que aquela placa solar não gera energia para a portaria. É muito pouco. Vou botar ali um gerador eólico em cima para poder fazer e tal. É muito pouco.
Muito pouco, e não é porque por má fé, é porque não foi feito para aquilo. Né? Para a energia eólica mesmo, você precisa de estrutura, colocar num local que tenha vento perene, né? E não é o caso. E digo mais, às vezes a própria energia solar, falando aqui de aldeota, você pega um prédio que faz sombra num prédio vizinho, você bota a placa, mas a placa não vai gerar. Então, eu sou um pouco receioso com essas pegadas de sustentabilidade que tem mais um caráter de marketing do que de realidade. Eu digo muito que eu prefiro me posicionar no marketing da tecnologia, da inovação, do apartamento com fechadura, integrado com Alexa, que é uma coisa que a gente pode controlar do começo ao fim, do que uma coisa que você não tem. Só que tem muita coisa mudando. Né? Você tem hoje, por exemplo, a geração remota de energia. Né? Prédio hoje, dependendo da quantidade de um prédio comercial com certeza, já existe hoje situações onde a energia pode ser cobrada na conta de luz. E qual a vantagem disso? Em vez de cada um ter a sua própria ligação, o próprio condomínio, isso aí depende muito de projetos de instalações, então não é uma coisa simples para fazer, pode contratar esse serviço do Mercado Livre, que por consequência é gerado através de uma energia renovável, né, eólico, solar e etc. Então tem muita coisa que está em desenvolvimento, mas como tudo no Brasil, quando a gente começa a andar, o governo vai lá, mete o dedo, aí desfaz tudinho, aí tem que voltar 10 anos. Mas eu acho que a gente tem um caminho a percorrer gigante. Principalmente porque o Brasil hoje talvez seja um dos maiores produtores de energia limpa do mundo. Né? A questão dos carros elétricos. Né? Por que não a gente começar a desenvolver, claro que dependendo do perfil de uso, né, e do padrão do morador, né, até financeiro mesmo, começar a pensar em ter vaga elétrica abastecida por energia renovável. Então, imagina o prédio, estou aqui fazendo provas de conceito, tá? Mas imagina o prédio, ele ter uma usina solar, gerando lá em Beberibe, né, para o prédio, e o carro está sendo recarregado na vaga por conta da energia limpa. Eu digo, a construção civil ela é parte preponderante nessa mudança. Eu diria, inclusive, que se a indústria automobilística não conversar com os construtores incorporadores, essa história de carro elétrico no Brasil não vai dar certo, não. Né? Porque enquanto a gente não tiver, né, infraestrutura e uma energia mais barata, que é muito bonito dizer, é legal e tal, mas o cara está queimando petróleo, diesel para gerar energia limpa. Então a gente tem uma série de coisas que que a indústria precisa se ajustar para isso tudo no final não está funcionando só como estratégia de marketing. Pois é, Daniel, a gente já está encerrando, já está no finalzinho, mas fica aí já agradecendo a sua presença aqui Obrigado. Com a gente. Essa conversa foi muito bacana, conversar um pouquinho sobre o mercado imobiliário, sobre construção civil, sobre tendências, né? E queria que você deixasse as suas considerações finais aí para a gente, para quem está assistindo. Queria primeiramente agradecer pela oportunidade. Temos que ser muito otimistas para as coisas darem certo nesse país. E se for fácil, não tem graça, né, Daniel? Pai, você fala a frase do meu pai. Meu filho, se fosse fácil, não tinha graça. Se fosse fácil, qualquer um fazia. Né? Então, a gente tem que realmente ser otimista e criar cenários, criar mercados. Mercados, como diria o Steve Jobs, né? A gente cria mercados. Ninguém sabia o que era iPhone, ninguém sabia o que era tablet e tal. A gente tem que criar mercados, a gente tem que criar demanda. Se a gente não criar algo novo, as pessoas não vão aderir a essas novas ideias. Mas tem muita coisa aí para acontecer e, mais uma vez, eu agradeço. E você fez parte importante desse primeiro, né, nosso bate-papo aqui, esse Papo Otimista, já inovando aí aqui também do Grupo Otimista nesse nosso videocast, nosso podcast, essa conversa aqui. E fica aí, muito obrigada, viu, Daniel, mais uma vez. Obrigada. E obrigada a você também que acompanhou junto com a gente aqui esse Papo Otimista. Fica aí o convite para os próximos. A gente vai estar por aqui, sempre com um convidado especial para trazer para você muito Papo Otimista. Obrigada e até a próxima.